Agora, caminhando para falar um pouco sobre preço limite, né? Essas questões mais importantes. Só um instante. O que tange, né, esse estudo de preço de oligopólio ou preço limite, né? É a questão de preços com barreiras de entrada. Ou seja, é um mercado que existe barreiras de entrada, é um mercado que existe custos, né, para os agentes entrarem nesse mercado, custos para a competição. Então, justamente, a gente está analisando a competição numa esfera ampla. Não é uma competição somente entre as empresas que estão inseridas nesse mercado, mas sim uma competição potencial e real, ou seja, as empresas que estão inseridas no mercado, mais os potenciais concorrentes que vão adentrar nesse mercado, caso exista lucros extraordinários, caso exista uma compensação, né, dessas barreiras de entrada para elas entrarem. Ou seja, se as barreiras de entrada não são fortes o suficiente, ilustram que existe lucro nesse mercado, vai existir entrantes, potenciais entrantes. Então, o que é a regra de formação de preço? É justamente uma regra, né, que as empresas vão utilizar para moldar a escolha de preço, a precificação delas. Então, vamos primeiro para a primeira regra, que é o preço limite. O que é o preço limite? O preço limite é o preço que impede a entrada de novos competidores. Eu vou desenhar aqui para ficar mais simples de vocês entenderem. No eixo vertical, a gente tem unidades monetárias. No eixo horizontal, a gente tem quantidade. A professora utiliza X, então eu também vou utilizar X. A gente tem lá da teoria do custo de longo prazo, da teoria do custo de industrial, a gente vai ter esse ponto que é o chamado escala eficiente, né? Escala eficiente mínima. Antes da escala eficiente mínima, a gente tem o chamado rendimentos crescentes de escala. Ou seja, um aumento da quantidade produzida gera menores custos. Por quê? Divisão do trabalho, indivisibilidade técnica do capital, né? Economias geométricas, enfim, principalmente divisão do trabalho. A partir desse momento de escala eficiente mínima, você consegue produzir o custo médio a preços constantes. Custo médio e longo prazo, certo? Então, a partir dessa curva de custo médio, como as firmas vão precificar? A gente tem um preço que é o preço competitivo, que é o preço que cobre o custo. Não adianta você botar um preço abaixo do preço. Aqui é um preço que não é competitivo, porque é um preço que não cobre o custo médio da sua empresa. Ou seja, você vai produzir o produto a R$10 e vai vender a 8, você vai ter prejuízo. E aqui na margem superior, a gente vai ter o que é chamado preço limite. O que significa esse preço limite? É o preço que não atrai concorrente. Se por acaso eu, firma, decido botar o preço da minha empresa aqui, acima do preço limite, eu vou atrair novas empresas para o mercado. Então, ao fazer a estratégia de preço, eu escolho um preço que justamente está nessa banda, entre o preço limite e o preço competitivo. É o markup. Se a firma coloca o preço acima do preço limite, acontece a entrada de novos concorrentes, o que não é positivo para a empresa, porque agora ela vai ter que dividir o market share com novas empresas. Então, assim que é a definição do preço limite, né? Preço limite, como está expresso aqui na fórmula, é o preço competitivo 1 mais E. Só um segundo. O que esse é? Esse é o definido como condição de entrada, ou prêmio de preços. Por exemplo, se a firma maximiza o lucro nesse preço aqui, é o preço de maximização de lucro. A entrada é bloqueada. Por quê? Porque ela escolhe esse preço, é o preço de maximização de lucro dela, sem atrair novos entrantes. O preço de maximização de lucro da firma, por exemplo, seria aqui, em cima do preço limite. Então, se por acaso a firma decide maximizar o lucro no curto prazo, ou seja, aplicar um preço aqui, nessa região, isso vai atrair novas empresas no mercado, o que vai promover
um aumento da capacidade produtiva, ou seja, aumento da oferta. Esse aumento da oferta vai deslocar a curva de oferta para a direita e vai reduzir o preço no momento 2. Vai vir para cá o preço no momento 2. Então, a empresa ela maximizou o lucro no momento 1, mas no momento 2 ela teve um lucro quase competitivo, ou até mesmo se ocorre a entrada de muitas empresas, um preço competitivo. Então, é melhor para a firma escolher um preço de preço limite, justamente para não atrair novos entrantes no mercado. Esse ele diz a condição de entrada, ou seja, a capacidade da firma definir o seu preço limite. Se o é muito grande, o preço limite é muito grande, ou seja, ela pode colocar o preço que ela quiser, que não vai ter novos entrantes, certo? Então, isso que é importante. Então, assim, já abordando uma questão que eu acho importante vocês estarem sabendo sobre esse ponto, né, do preço limite. Por que as firmas decidem fazer uma escolha de preço limite? Ao invés de maximizar o lucro de longo prazo, de curto prazo. Justamente foi o que eu fiz a explicação agora, porque se elas fazem uma estratégia de preço, de maximização de lucro, vai atrair novas empresas. Essa atração gera aumento na oferta, ceteris paribus, né? Diminuição do preço. Lucro competitivo. Agora, se por acaso as firmas fazem preço limite, há lucros. Porém, dadas as barreiras à entrada, né, não há incentivos para entrantes. Ou seja, lucro de preço limite. Se a gente dividir essa análise em dois momentos, momento 1, a firma tem lucro maximização, né? Lucro extraordinário. Momento 2, lucro competitivo, ou lucro zero, né? Se fosse, né, o preço competitivo igual ao custo médio. Nesse momento 1 e 2, lucro preço limite. Ou seja, se ela faz uma decisão de preço limite, ela justamente consegue ter um lucro 1 e 2, lucro de preço limite, do que se ela faz o lucro de maximização e o lucro competitivo. Então, essa é uma primeira questão que vocês têm que saber, certo? E aí, isso que é bem importante, né? O que vai definir essa condição de entrada, né? Essa condição de entrada vai estar justamente relacionado com a capacidade, com o nível das barreiras à entrada, né? Então, a market share, né? A inclinação do custo médio, que é a própria escala eficiente mínima, certo? Então, uma questão que eu vou botar aqui, que eu acho importante, como a elasticidade afeta o preço limite, certo? Vou tirar aqui para a gente abordar essa questão aqui primeiro. Então, vamos desenhar novamente. Escala eficiente mínima. Rendimentos crescentes. Custo médio a longo prazo. Vamos desenhar a demanda aqui. Daqui é a nossa demandazinha, certo? Daqui é o custo médio a longo prazo.
Vamos primeiro, na realidade, fazer uma demanda mais inelástica. Ou seja, uma demanda mais vertical. Lembrando que inelástico, ó, tem um desenho do I aqui. Se fosse elástico, tem um desenho do E. Certo? Então vamos primeiro ver como vamos primeiro ver o caso elástico, ou seja, mais horizontal.